Como a gente vai entrando agora? Peraí, tem outra. Me convidaram para entrar em outra sala. Acho que agora vai dar certo agora. Beleza. Então eu vou começar por aqui, se vocês puderem ir convidando os outros para essa sala, porque realmente não apareceu o link na hora. Então eu queria ter que a gente começar por aqui mesmo, beleza? Já estamos sendo gravados, já. Eu vou então já começar com vocês aqui. Deixa eu só localizar a posição. Aqui. Bora lá. Pessoal, na última aula nós começamos já a ver os ciclos biogeoquímicos. Então eu parei no, deixa eu voltar aqui, ciclo do carbono, se eu não me engano, acho que eu cheguei a falar só o ciclo do oxigênio com vocês. Ficou faltando falar o ciclo do carbono e os demais. Eu vou começar desse ponto aqui. Só abrir o slide aqui para começar. Hoje o Teams resolveu travar mesmo, não teve jeito. Assim aqui. Então vamos lá, pessoal. Na última aula, nós começamos a falar sobre os ciclos biogeoquímicos, que basicamente significa o quê? É o ciclo de toda a matéria no nosso planeta. Nós vimos que tudo que existe, todo o universo é composto por átomos, elementos químicos que foram criados lá nas estrelas pelos processos de fusão atômica, e que dentro dos seres vivos existem um grupo de elementos químicos que são muito mais abundantes, que é o famoso CHOMPS, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos são muito importantes para os seres vivos e o ciclo deles no ambiente está relacionado justamente aos grandes problemas ambientais que nós temos na atualidade. Na semana passada, eu falei um pouco sobre o ciclo do oxigênio. Aí eu falei que existem dois tipos básicos de gases, que é o gás oxigênio, o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Falei sobre os principais processos, os principais fenômenos que envolvem a assimilação e a liberação de oxigênio, do elemento oxigênio no ambiente, que no caso é a fotossíntese e respiração. E também falamos um pouco sobre o efeito da radiação ultravioleta sobre a camada de ozônio, que é uma camada protetora do nosso planeta, e que ao longo de mais de 70 anos ela foi atacada, destruída por alguns tipos de compostos chamados CFCs ou clorofluorcarbonetos, e nesse processo ocorreu uma redução, uma diminuição nessa camada, gerando um buraco, e esse buraco ele faz com que a radiação ultravioleta mais perigosa, mais nociva, ela chegue com mais intensidade até a superfície terrestre, podendo causar grandes problemas para a vida, inclusive até mesmo a própria extinção da vida, caso esse buraco não fosse contido. Porém, devido a várias ações humanas desde a década de 80, no protocolo de Kyoto, esse buraco finalmente parou de crescer e ele está regredindo muito lentamente, mas ele já está em processo de regressão. Estima-se que nos próximos 400 anos ele seja completamente fechado, mas é um processo que vai demorar muito tempo ainda. E graças também aos próprios movimentos da atmosfera, esse buraco hoje ele se concentra na região da Antártida, que é uma região onde não há uma grande variedade de formas de vida. Então, não é um impacto tão grande quanto os próximos impactos que nós vamos ver agora. Semana passada eu falei um pouco sobre o ciclo do carbono também, que é um ciclo muito importante para o nosso planeta. Por quê?
A maior parte dos seres vivos, a matéria orgânica ela é feita à base de carbono. O carbono ele é o esqueleto das moléculas orgânicas. Então, ele é muito importante para nós. E quando eu falo em processos do gás carbônico, eu me refiro a 3 fenômenos químicos muito importantes. O fenômeno da combustão, respiração, decomposição. Desculpa, são 4 fenômenos. Combustão, respiração, decomposição e a fotossíntese. Nesse slide aqui, nós temos 3 setinhas vermelhas, que são setas de emissão de gás carbônico, ou seja, quando eu estou liberando gás carbônico na forma inorgânica para o ambiente. E em azul, nós temos a assimilação, o sequestro do gás carbônico. Isso eu falei na semana passada, falei um pouco sobre o efeito estufa, que é o acúmulo, o excesso, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, que leva a uma retenção do calor e, consequentemente, ao aquecimento global, que nós temos notado aí nos últimos 100 anos, e as consequências do aquecimento global, como o derretimento das calotas polares. Temos também a alteração no padrão de clima da Terra, inundação de algumas regiões do planeta, como, por exemplo, aqui nós temos o país chamado Tuvalu, que é um país que vai desaparecer nos próximos 100 anos, que é um país que ele fica totalmente... a altitude máxima é de 5 metros, então ele está sofrendo visivelmente os efeitos do aumento do nível do mar. Vejo que algumas regiões, em determinada época do ano, o mar ele praticamente já atravessa, já entra todo o continente, toda a ilha já. E temos aqui uma previsão de como que seria o mapa mundi se toda a nossa calota polar descongelasse. Olha, por exemplo, o Brasil, nós temos aqui toda a região costeira seria afetada diretamente, toda a bacia hidrográfica da Amazônia, a bacia hidrográfica do Rio Paraná até a região do Pantanal. A Europa, por exemplo, teríamos toda a região dos Países Baixos, a Holanda, a parte norte da Alemanha, toda a Dinamarca seriam afetados diretamente por isso. São regiões que estão aí no nível do mar ou um pouco abaixo do nível do mar. E eu parei exatamente nesse ponto aqui, créditos de carbono, que é um tema muito interessante a nível de Enem. Se eu não me engano, acho que no Enem de 2017 caiu uma questão relacionada a isso. O que é o tal do crédito de carbono? Esse conceito ele foi criado na década de 80 durante o protocolo de Kyoto, porque todos os países que assinaram esse protocolo, eles tiveram um objetivo, na verdade uma meta, de redução da emissão de gases poluentes, principalmente o CO2, para a atmosfera. E uma das formas para estimular essa redução foi o famoso chamado crédito de carbono, que consiste da seguinte maneira: os países eles são limitados a uma quantidade de emissão de gás carbônico por ano, em toneladas. E os países também eles podem criar leis que vão limitar as empresas para uma emissão máxima. Se uma empresa começar a emitir muito mais CO2 do que é permitido, ela paga multas muito fortes, muito pesadas. Então, as empresas se preocupam em relação a isso, ao excesso de emissão de gás carbônico. Isso tem um impacto muito grande na questão financeira da empresa, para evitar multas, até mesmo para melhorar sua imagem como uma empresa ambiental. Então, criou-se o crédito de carbono, que funciona da seguinte maneira. Aqui nós temos uma plantação, vocês podem ver na imagem aqui, uma plantação de eucalipto, que é muito comum aqui no Espírito Santo, por exemplo, na região de Aracruz. Nós temos uma grande indústria, que é a Aracruz Celulose, que é uma das maiores produtoras de papel do Brasil, e que para produzir papel, para produzir esse produto, precisa de matéria-prima, que é a celulose, que é extraída de árvores, principalmente do eucalipto. Então, quando você olha aí todo o patrimônio da Aracruz Celulose, ela vai ter aí grandes áreas, hectares, com uma grande quantidade de eucaliptos que produzem oxigênio e absorvem gás carbônico através da fotossíntese. Então, é feito vários cálculos biológicos de quanto que um eucalipto é capaz de absorver de CO2 por ano. Calcula-se mais ou menos, aproximadamente, quantos eucaliptos existem na área da aracrocelulose e pode-se calcular o quanto de CO2 que a aracrocelulose pode absorver ao longo do ano. E faz um cálculo. Ela absorve X e elimina Y.
Então, no caso da Aracruz Celulose, ela vai ter um saldo positivo muito grande, porque ela vai eliminar uma grande quantidade de CO2, vai emitir lá na sua indústria, só que ela vai sequestrar muito mais CO2 do que ela emite. Então, ela vai ter um saldo positivo em relação ao CO2. Ela vai liberar muito, ela vai absorver muito CO2 do ambiente, porque ela tem uma grande floresta que é patrimônio dela, e ao mesmo tempo ela vai liberar uma pouca quantidade, ela vai ter um crédito positivo de carbono. Outras empresas, como por exemplo a Vale, já não depende, não tem plantações. A Vale ela trabalha com mineração, não trabalha com plantas. Então ela emite uma grande quantidade de CO2 e ao mesmo tempo ela não faz o sequestro, ela não tem áreas de plantação que vão absorver esse CO2. Então, a Vale do Rio Doce ela tem um saldo negativo, ela emite mais do que absorve. Por isso, as empresas que emitem mais do que absorvem, elas têm que ter algumas práticas para poder compensar a sua emissão de CO2, senão elas pagam multas altíssimas. Quais seriam essas táticas? Uma tática seriam as áreas de reflorestamento. Então, várias empresas como a Samarco, como a Vale, elas possuem grandes reservas de reflorestamento que têm como finalidade principal abater lá o CO2 que elas emitem, para poder elas terem uma maior flexibilidade nas leis ambientais. Então, as empresas que não fazem o sequestro de carbono, não têm grandes plantações, grandes áreas verdes, elas têm algumas estratégias. Uma delas é criar áreas de florestamento. A Vale tem uma reserva no próprio indústria, no próprio complexo dela, em outros lugares do estado também. E, além disso, a Vale compra crédito de carbono de outras empresas, como a Aracruz Celulose. Lembra que eu falei que a Aracruz Celulose tem um saldo positivo de CO2? Ela vende esse saldo para a Vale. Então, é uma forma de gerar rentabilidade para uma empresa. Como a Aracruz Celulose produz uma grande quantidade de crédito de carbono, então ela pega uma parcela e vende para a Vale do Rio Doce, a Vale. Então aí eu tenho um comércio de um produto que ele é imaterial. Ele é material, mas não é palpável, que é o CO2. Então, é chamado de crédito de carbono. Muitas empresas, principalmente empresas que trabalham no setor agrícola, usinas de cana-açúcar, usinas de etanol, a própria Aracruz Celulose, que trabalha com celulose, são empresas que investem muito nessa área de crédito de carbono. Elas vendem o seu excedente de carbono para empresas que não têm essa capacidade, que é o caso da Vale. E para você ter uma ideia de como que isso é lucrativo, aqui temos uma noção que mais ou menos o que é um crédito de carbono. A definição de crédito de carbono é 1 tonelada de CO2 eliminada por ano. A cada tonelada de CO2 eliminada, não, absorvida por ano equivale a 1 crédito de carbono. Então, durante ao longo de todo o ano, a área que essa empresa detém de florestas, de plantações, se ela consegue absorver 1 tonelada de gás carbônico ao longo de um ano, ela vai ter 1 crédito de carbono. Quanto que vale 1 crédito de carbono? Na verdade, quando eu falo crédito de carbono, depende de qual é o tipo de gás. Por exemplo, se for 1 tonelada de CO2, eu vou ter 1 crédito de carbono. 1 tonelada de metano vão ser 21 créditos de carbono. Então, vejo que alguns gases, quanto mais raros, quanto mais perigosos forem para o ambiente, mais créditos de carbono eles vão emitir. Claro que o dióxido de carbono é o mais comum de todos, então ele vai ter uma menor produção de crédito de carbono. Então, se a Vale do Rio, se a Aracruz Celulose, por exemplo, produz aí 50 toneladas de CO2 por ano, então ela vai ter um crédito de 50, ela vai ter 50 de crédito de carbono ao longo do ano, porque cada tonelada equivale a 1 crédito de carbono. Se ela produz 1 tonelada de metano ao longo do ano, ela vai ter mais 21 créditos de carbono, porque é o valor de 1 tonelada de metano. Então, aqui são os valores de crédito de carbono. Agora, transformando esses créditos de carbono em dinheiro, nós temos aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, o recorde, o valor mais alto já pago por 1 crédito de carbono foi 30 euros. Isso foi em 2017, se eu não me engano. Então, pensa bem aí, se a Vale produz aí
10 mil créditos de carbono. Ela tem 10 mil créditos de carbono. Então, seria 10 mil vezes 30 euros. Mas, no caso, os dados são em milhões, não são nem em milhares. 10 milhões de créditos de carbono, 10 milhões de toneladas. Então, eu tenho aí um cálculo aí que dá para ter uma noção. Atualmente, o valor é de 1 euro. Tá? Que isso varia muito também de acordo com o mercado internacional. Mas vejam que essa medida mundial de controle das emissões de gases poluentes também gerou uma nova fonte de renda para muitas empresas. Aquelas empresas que têm grandes plantações, que têm um sequestro de carbono muito grande, elas podem comercializar esse crédito que elas possuem, esse saldo positivo de sequestro de carbono que elas têm, com empresas que, como a Vale, por exemplo, elas emitem muito mais do que produzem, do que sequestram. Então, aqui nós temos um novo mercado que é o chamado crédito de carbono. Agora, falar um pouco sobre outro elemento químico muito importante para nós seres vivos, que é o nitrogênio. O nitrogênio, ele é o gás mais abundante da atmosfera terrestre. 78% do ar que nós respiramos é N2, é o gás nitrogênio. E para os seres vivos, o nitrogênio ele é muito importante porque ele entra na formação de duas macromoléculas fundamentais dos seres vivos, que são as proteínas e os ácidos nucleicos. Quando vocês olham lá, por exemplo, a estrutura de uma proteína, quando vocês estudaram com a Jane a estrutura de proteínas, vocês viram que elas são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos possuem duas partes principais. Temos o radical carboxila e temos o radical amina. E o radical amina contém um nitrogênio nele. Então, as proteínas todas possuem grandes quantidades de nitrogênio, pois faz parte do radical amina dos aminoácidos. Ao mesmo tempo, os ácidos nucleicos, eles são formados, no caso é o DNA e o RNA, eles são formados por nucleotídeos. E os nucleotídeos, por sua vez, são formados por uma pentose, que é um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que são substâncias feitas à base de nitrogênio, como é o caso da guanina, citosina, timina, uracila, citosina. Então, veja que o nitrogênio ele entra na formação do DNA, do RNA e das proteínas, que são moléculas fundamentais e muito abundantes para os seres vivos. Por isso, nós precisamos de um suprimento de nitrogênio muito constante. Só que aqui nós entramos em um grande problema. Nem animais e nem plantas são capazes de absorver esse nitrogênio atmosférico e transformá-lo em uma forma orgânica para ser aproveitado. Lá no caso do carbono, no caso do ciclo do carbono, nós temos o processo de fotossíntese, onde as plantas transformam o carbono inorgânico em carbono orgânico. No caso do oxigênio, a fotossíntese também produz o oxigênio. Ela consegue pegar o gás carbônico, a água e transformar em oxigênio no processo de fotossíntese. Agora, o nitrogênio, ele não é assimilado nem por plantas e nem por animais. Agora nós vamos ter o apoio, o auxílio de um outro grupo de seres vivos muito importantes e que muitas vezes é taxado como algo mal, algo do mal, mas que na verdade são benéficos, que são as bactérias. Basicamente, o ciclo do nitrogênio ele é dependente de seres procariontes encontrados no solo. Lembrando que seres procariontes são aqueles seres que possuem aquela célula procariótica que não possui organização nuclear. É o caso das bactérias, cianobactérias e árqueas. No solo, nós temos uma grande quantidade de bactérias, chamadas de bactérias assimiladoras de nitrogênio ou bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras que são no solo, nós temos aí o Rhizobium, por exemplo, é um exemplo mais famoso de todos. A Rhizobium, o que ela faz? Ela pega esse N2 atmosférico que ninguém respira, nem planta nem animal respira ele, ela pega e transforma em amônia. A amônia é uma substância que ela ainda é uma substância inorgânica, só que ela já é absorvida por alguns grupos de plantas. Além disso, outras bactérias chamadas nitrificantes, como a Nitrobacter e a Nitrosomonas, elas conseguem pegar
pegar essa amônia e transformar em outros sais minerais muito importantes, que é o nitrito, NO2-, e o nitrato, NO3-. O nitrito e o nitrato são absorvidos pela grande maioria de plantas. Então vejam que tudo começa com nitrogênio atmosférico, que é convertido pela Rhizobium em amônia. A amônia no solo já pode ser absorvida por algumas plantas, principalmente as leguminosas, e, ao mesmo tempo, outras bactérias chamadas de nitrificantes são capazes de transformar essa amônia em nitrato e nitrito, que são os principais sais minerais do solo, são os principais fertilizantes naturais que nós temos no solo. Através do nitrato e nitrito, o nitrogênio ele é absorvido pelas raízes das plantas e vão ser absorvidos, vão ser transformados em aminoácidos, vão ser transformados em nucleotídeos e vão ser repassados para os animais através da cadeia alimentar. Ao mesmo tempo, bactérias que são decompositoras são chamadas de desnitrificantes, porque elas pegam o nitrato, o nitrito e a amônia e reconvertem na forma de N2. Então, você devolve para a atmosfera o nitrogênio gasoso, o gás nitrogênio, através do processo de decomposição da matéria orgânica, que é feito por bactérias desnitrificantes, que é o caso, por exemplo, da Pseudomonas. Pseudomonas é um exemplo de bactéria desnitrificante que nós temos no ambiente. Falei aqui que a amônia ela pode ser absorvida pelas leguminosas, por essas plantas que têm esses nódulos aqui nas raízes. Por quê? Essas plantas possuem esses nódulos que são, na verdade, bolsas cheias de bactérias nitrificantes. Então, elas absorvem essa amônia e conseguem transformá-las em nutrientes. Então, as leguminosas, que é o meu caso do feijão, da ervilha, da soja, elas possuem naturalmente uma grande quantidade de bactérias nas suas raízes, formando nódulos, conhecidos também esqueci o nome, me fugiu, depois eu lembro. Esses nódulos presentes nas raízes das leguminosas que vão aumentar aí a absorção de nitrato e nitrito, que vai ser diretamente da amônia. Aqui nós temos os principais grupos de bactérias que estão relacionados ao ciclo do nitrogênio. A fixação biológica é aquela onde o gás nitrogênio que está no ambiente ele vai ser convertido em amônia. É feito por um grupo de bactérias conhecidas como Rhizobium. Elas estão presentes em todos os lugares do solo e em algumas plantas como as leguminosas, feijão, ervilha, o milho. O milho não é leguminosa, mas ele também tem. Vão ter Rhizobium aderidos à sua raiz, formando esses nódulos que nós vemos aqui. Temos a nitração e a nitração, que são dois processos de nitrificação. São dois processos que eu posso unificar os dois com o nome nitrificação, que é a transformação da amônia em nitrito pelas nitrosomonas ou do nitrito em nitrato pela Nitrobacter. Esse processo é chamado de nitrificação, que é a produção dos sais minerais ou sais nitrogenados, que são os mais importantes para as plantas. E, por fim, temos as pseudomonas, que são aquelas desnitrificantes, aquelas que pegam o nitrato presente no solo e transformam ele em gás nitrogênio, que vai ser devolvido para a atmosfera. As pseudomonas são bactérias decompositoras, elas vão estar decompondo a matéria orgânica, até no caso a matéria inorgânica também, como o caso do nitrato, e vão devolver o gás nitrogênio para a atmosfera. Então, aqui nós temos uma participação muito importante desses 4 grupos de bactérias aqui. Agora, uma coisa importante sobre o ciclo do nitrogênio. Nessa imagem que eu coloquei para vocês aí, tem um processo que ele é fundamental para a agricultura. Todo agricultor que deseja aí ter uma boa produção, uma boa colheita, ele tem que fazer uma prática chamada de rotação de culturas. O que significa isso? Lembra que eu falei que as leguminosas são plantas que já possuem nódulos cheios de bactérias nitrificantes, principalmente aqui a Nitrosomonas e Nitrobacter? Então, essas plantas que possuem esses nódulos, elas enriquecem o solo normalmente. Então, elas são plantas que vão dar um gás, vão dar uma fertilização a mais ao solo. E geralmente outras plantas, elas são plantas que não produzem, não possuem tantas bactérias associadas a elas e não
não vão repor tantos sais minerais que elas absorvem do solo. Um exemplo é o café. O café é um tipo de planta, o cafeeiro, é uma planta que ela absorve muitos nutrientes do solo. Então, se um agricultor resolver plantar apenas café na sua lavoura, se ele plantar 3, 4, 5 safras seguidas, sem fazer uma correção de adubo no solo, fazer uma correção de sais minerais, a quinta, sexta, à medida que vai aumentando o número de colheitas, de safras, vai diminuindo a porcentagem, vai diminuindo a colheita, vai diminuindo a produção de grãos. Por quê? O solo vai ficando cada vez mais pobre, porque o café ele vai absorvendo todos os sais minerais do solo e não vai ter aquela reposição muito rápida. Por isso que é importante você fazer uma alternação de cultura. Você plantou o café hoje, né, nessa safra, terminou a colheita do café, planta feijão. Por quê? O feijão, por ser uma leguminosa, ele vai ter uma grande quantidade de nitrosomonas, de rizóbio, nitrosomonas, nitrobacter, associadas às suas raízes, que vão restaurar a fertilidade do solo para quando você plantar novamente o café, o solo esteja totalmente já reciclado, recuperado para ter uma produção muito maior. Então, a rotação de cultura baseia-se nisso. Você plantar uma cultura, a sua cultura principal, por exemplo, e alternar as culturas com outros tipos de plantas que têm a tendência a enriquecer o solo, principalmente milho e feijão. São duas plantas que são assim os queridinhos aí da agricultura, porque são plantas que, além de ter um valor comercial muito bom, são plantas que também vão estar adubando naturalmente o solo com as suas raízes cheias de bactérias. Claro que muitas vezes, não, principalmente em comunidades em agricultura mais familiar, não dá para poder você ficar muito tempo sem plantar o seu meio principal. Então, nesses casos, existem chamados os fertilizantes ou adubos químicos, que é basicamente a produção desses sais minerais em laboratório, só que não tem a mesma eficácia e também não é tão seguro ecologicamente como a rotação de culturas. Aqui um outro exemplo de rotação de culturas que é feita em hortas. Quando você vai plantar uma hortinha, por exemplo, é sempre ideal você alternar vários tipos de plantas diferentes, porque você vai ter aí absorções diferentes de nutrientes do solo e você não vai empobrecer o solo todo ao mesmo tempo. Então você vai ter aí você pode ter um ciclo. Enquanto você plantar alface aqui, você pode plantar outro tipo de vegetal aqui. Aí depois que você fizer toda a colheita, você inverte, bota esse vegetal no lado de cá e a alface aqui para você ter sempre uma rotação do tipo de planta que vai estar em cada solo. Aqui, exemplo aqui, basicamente para quem quer ter uma horta em casa, a melhor forma de você manter o solo aquele solo sempre saudável para as plantas. Você começa sempre nessa ordem. Plantou uma leguminosa, que é o ervilha, fava, feijão. Em seguida, no mesmo solo, você planta aí couve, brócolis, couve de Bruxelas, tomates. Em seguida, cebola e, por último, as raízes tuberosas, como cenoura, batata, porque essas absorvem grande quantidade. Então, depois que você plantou cenoura, plantou batata, o solo está muito pobre, ele está muito desgastado. Então, você vem agora com uma leguminosa que ela vai dar aquele tchan, aquele up no solo para ele voltar ao seu ciclo natural. Então, a rotação de cultura ela é importantíssima para a agricultura, ela mantém o solo sempre em níveis adequados de salinidade, de sais minerais para a planta, e é muito útil para quem trabalhar, para quem é agricultor. E já teve questões também relacionadas a isso, mas eram mais questões de geografia mesmo, não de biologia, que estão relacionadas à questão de rotação de cultura, mais do ponto de vista social. Mas pode ser que caia alguma coisa em biologia sobre isso. Aqui uma outra curiosidade também, olha, os índios americanos eles tinham uma técnica de plantio em que o milho, feijão e a abóbora eram plantados próximos uns dos outros. O milho oferece uma estrutura para os feijões treparem, ou seja, o milho por ser uma planta mais alta, o feijão ele conseguia se enrolar e ter acesso a mais luminosidade. Os feijões, por sua vez, fornecem nitrogênio ao solo, porque são leguminosas, têm grande quantidade de bactérias associadas às suas raízes. E a abóbora, ao se espalhar, ela cobre o chão, prevenindo o crescimento de ervas daninhas. Essas plantas, companheiros, eram chamadas de três irmãs. Então, os índios aqui americanos, os incas, eles tinham essa prática. Eles sempre plantavam milho, feijão e abóbora, devido a essas três propriedades importantes dessas plantas. Então, é uma curiosidade interessante aí,
Você vê como que o conhecimento de agricultura ele já vem há mais de milhares de anos, então ele independe da ciência, um conhecimento nato da espécie humana. Agora, ciclo do hidrogênio. O hidrogênio, nós lidamos com ele, é o elemento mais abundante do universo, isso aí é um fato. No nosso planeta ele está presente em grande quantidade, principalmente porque ele está presente na água. A água é uma substância abundante na Terra, então o hidrogênio vai ser abundante por causa da água. Então, quando nós falamos em ciclo do hidrogênio, nós pensamos basicamente no ciclo da água. E o ciclo da água ele é baseado em 5 fenômenos muito importantes. Quais são esses fenômenos? Nós temos aqui, por exemplo, a evaporação. Lembrando que o que movimenta o ciclo da água é o calor, é a temperatura, o calor emanado pelo Sol. Então, o calor do Sol, ao atingir os corpos d'água, ele vai levar a um processo de vaporização conhecido como evaporação. Lembrando que existem 3 tipos de vaporização. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Se for uma vaporização lenta em temperatura ambiente, eu chamo de evaporação. Se for uma vaporização rápida a 100 graus Celsius, eu chamo de ebulição. E se for uma vaporização instantânea, eu chamo de calefação. Então, no caso aqui do ciclo da água, nós temos a evaporação, que é uma vaporização lenta em temperatura ambiente, graças ao calor emanado pelo Sol. Então, os oceanos e rios, lagos, ao evaporarem, o vapor, por ser menos denso que o ar, ele vai subir até certas altitudes, e nós sabemos que aqui na Terra a temperatura ela varia de acordo com a altitude. Quanto mais alto nós subimos, a pressão atmosférica é menor, obviamente a temperatura também vai ser menor. Então, ao atingir grandes altitudes, esse vapor de água ele vai se condensar, mudança de estado físico do gasoso para o líquido, formando microgotículas de água. Essas microgotículas de água no estado líquido, uma coisa importante, gotinhas no estado líquido são tão pequenas, são tão leves, que elas não têm peso para cair, elas são jogadas pelo vento de um lado para o outro. E nós vemos essas microgotículas daqui do solo e chamamos elas de nuvens. Então é um conceito muito comum as pessoas acharem que as nuvens são gases, mas na verdade as nuvens são líquidos, são gotinhas de água tão pequenas, mas tão pequenas, que elas não têm peso suficiente para cair. Então as nuvens que nós vemos no céu, na verdade, são gotas de água, são líquidas, água no estado líquido. O que acontece? À medida que mais vapor de água vai chegando nas nuvens, essas gotinhas vão ficando maiores, porque elas vão crescendo, elas vão juntando uma na outra, vão ficando maiores, e chega um momento em que elas ficam pesadas e já não conseguem mais flutuar. Elas vão precipitar. Precipita na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo das condições climáticas do local. Então, nós temos a precipitação, que é o terceiro fenômeno. Primeiro, evaporação. Segundo, condensação, formação das nuvens. Terceiro, precipitação. Quando a água chega no solo, ela vai ter alguns caminhos. A maior parte dela vai infiltrar, formando os lençóis freáticos. Outra parte vai ser absorvida pelos seres vivos. E aquela parte que que não é infiltrada, ela vai escorrer e vai ser escoada para rios e lagoas, para rios e córregos que vão levar para os oceanos e lagos. Então, aqui eu tenho vários processos: evaporação, condensação, precipitação, a infiltração no solo, e os seres vivos absorvem a água pela alimentação, pela ingestão direta, quando você bebe água, e eliminam água pela transpiração. Aqui temos uma parte importante. Tanto animais quanto plantas transpiram. Transpirar é eliminar água para o ambiente. No caso dos animais, a transpiração ocorre na forma de água no estado líquido. O nosso suor é a transpiração no estado líquido. Todo animal faz isso. Agora, as plantas transpiram no estado gasoso. Então, a transpiração das plantas ocorre nas folhas e é sempre no estado gasoso. E para as plantas, a transpiração ela é muito importante porque ela mantém o fluxo de
de seiva nos seus vasos condutores. Por quê? Existe uma propriedade química da água muito importante chamada de capilaridade. Basicamente, a água ela consegue se aderir a superfícies, a tubos, e vencer, inclusive, a força da gravidade. E tem uma outra força chamada forças de adesão e coesão. Uma molécula de água ela fica muito unida a outra molécula de água. Nós podemos observar isso, por exemplo, no formato de uma gota. A gota tem um formato meio arredondado, ela não se espalha para o lado. A gota de água, quando você botar uma gotinha de água em cima de uma mesa, eu consigo ver ela formando um formato arredondado, porque ela não se espalha. As moléculas se mantêm unidas o máximo possível. Alguns insetos conseguem caminhar sobre a água, porque eles usam essa força de coesão. Se você pular em cima pular em uma piscina de barriga, você vai se machucar, porque as forças de coesão da superfície da água mantém ela tão forte que vai parecer que a água está pedra. Se alguém pular da terceira ponte, por exemplo, vai morrer porque, ao chegar lá embaixo na água, com a velocidade que a pessoa está, as forças de coesão, segundo a segunda lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, a velocidade que você bate na água vai ser tão alta que a reação da força de coesão vai ser na mesma intensidade e você vai se esborrachar na água como se fosse concreto. Então, existe uma força de coesão. À medida que a água é perdida na forma de vapor lá nas folhas, outras moléculas de água vão ocupar o local que aquela água estava antes de ser eliminada. Quando ela vai ocupar esse local, ela vai puxando a água através dos vasos condutores até a raiz. Então, a planta consegue absorver a água do solo por esse processo. Vai perdendo a água pelas folhas, ao mesmo tempo, as moléculas de água vão puxando uma pela outra, usando as forças de coesão. Isso faz um fluxo de água no caule, sempre da raiz em direção às folhas. Então, a transpiração ela é importante para as plantas por isso, porque elas eliminam a sua água e mantêm o fluxo de água nos vasos condutores, que, aliado a outras funções da água, também vai ser na distribuição de substâncias, porque à medida que a água vai subindo, ela vai dissolvendo os sais minerais e vai levando para a planta inteira. Então, esses são os principais processos que estão relacionados ao ciclo do hidrogênio, que nós vamos aqui relacionar ao ciclo da água, porque é onde o hidrogênio está em maior quantidade. Existem outros elementos químicos muito importantes, que fazem parte dos seres vivos, e que o ciclo deles está mais relacionado a questões geológicas. Por exemplo, aqui temos o ciclo do fosfato. O fósforo é um elemento químico muito importante para os seres vivos, porque ele está presente na molécula de DNA. Lembra lá do DNA? Os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, são formados por nucleotídeos. Nucleotídeos têm 3 partes. As pentoses, que pode ser ribose ou desoxirribose, a base nitrogenada e o grupo fosfato. O grupo fosfato ele é feito de fósforo. Além disso, a molécula de energia, que é o ATP e o ADP, são moléculas formadas por fósforo também. Adenosina trifosfato ou adenosina difosfato. Então, o fósforo ele é muito importante para os seres vivos. Ele é um tipo de sal mineral presente normalmente no solo. Então, ele está no solo, ele é assimilado por vegetais, é incorporado à matéria viva pelas plantas, é passado para os animais e, através da decomposição, ele retorna para o solo ou ele pode ser lixiviado. O que é lixiviação? Quando a água da chuva bate no solo, ela vai dissolver esse sal mineral e vai levar para os rios. Lá nos rios, ele vai precipitar para o solo e, devido aí aos movimentos geológicos da Terra, ele pode ser realocado em outros locais do planeta e aflorar em montanhas, em algum local, em grandes quantidades de fósforo. Então, o fósforo ele tem um ciclo bem complexo, que envolve também aí, o movimento pelo solo. A mesma coisa acontece com cálcio e com enxofre, então nem vou entrar em muitos detalhes em relação a esses elementos químicos. Agora, só para a gente continuar agora com outro tema na ecologia, mais simples, mais tranquilo, é o tema de sucessão ecológica. O que significa isso? Já é um outro assunto, já depois de ciclos biogeoquímicos, que é como que a natureza ela vai
criando novos ambientes. Aqui nós temos aqui uma pequena tirinha que mostra como que era o ambiente, como que esse mesmo ambiente, se você deixar ele, der suprimentos para ele, se tiver fatores abióticos adequados, em pouco tempo, em 5 anos, esse ambiente vai estar um pouco diferente, e depois de 25 anos, ele vai estar muito diferente. Por quê? A vida, ela tem a tendência a crescer, ela tem uma tendência a se desenvolver, ela vai surgir sempre que tiver as condições adequadas, condições ambientais adequadas. Esse processo todo, existe todo um protocolo de procedimentos, de fenômenos que vão acontecendo aos poucos, que vão permitindo aí a vida se desenvolver. Esse conjunto de protocolos, de procedimentos, de fenômenos que acontecem é chamado de sucessão ecológica. Ele pode ser resumido nesse pequeno diagrama aqui. Nós temos aqui as chamadas espécies pioneiras, que são os primeiros seres vivos capazes de habitar um ambiente. Eles vão aos poucos, de acordo com o seu metabolismo, com as suas atividades, eles vão transformando o ambiente e permitindo que outros tipos de seres vivos cheguem no local, aumentando aí a biomassa do local, aumentando a diversidade, chegando numa fase intermediária, e o objetivo final é chegarmos no clímax. O que é o clímax? Nós consideramos clímax quando o ambiente ele produz a mesma quantidade de energia que ele consome. No caso, em uma sucessão ecológica, normalmente os pioneiros produzem muito mais energia do que eles consomem. Então, eu vou ter um excesso de energia. Esse excesso de energia vai atrair novos seres. Então, à medida que eu vou aumentando aqui a minha complexidade, eu vou diminuindo esse excesso. Aqui eu tenho um excesso de energia que permite que novos seres vivos habitem o local. À medida que eu vou aumentando a biodiversidade, esse excesso de energia ele vai sendo compensado pelo gasto. Então, eu vou gastando muita energia e produzindo um pouco menos. Até chegar no clímax, que é quando a quantidade de energia produzida é exatamente igual à energia consumida. Se eu produzo 100 e consumo 100, eu vou ter um saldo zero. Então, dizemos que o ecossistema chegou no clímax, ele não cresce mais, não tem mais energia para crescer, porque ele alcançou o seu máximo de produção energética, que é o caso, por exemplo, da Amazônia. A Amazônia é um ecossistema que está no clímax. A Amazônia ela não produz energia. É muito comum as pessoas falarem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso aí está errado. Por quê? Ela é um ecossistema que está no clímax. Ela produz aí uma quantidade absurda de oxigênio, mas ela mesma consome essa quantidade absurda, porque ela está no clímax. Então, ela não tem uma produção, um saldo positivo de produção. Agora, outros ambientes mais simples tem uma produção, um saldo positivo. Tudo começa devido a este grupo de seres vivos aqui. Aqui nessa imagem nós temos aqui uma pedra e 2 grupos de seres vivos, que na verdade são 3 grupos, né? 2 juntos, mas um separado. 3 grupos de seres vivos que são chamados de pioneiros, são aqueles primeiros seres vivos capazes de habitar. E essa imagem aqui ela é linda, porque ela mostra a sucessão ecológica. Olhando aqui, é uma simples pedra. Nessa pedra, nós conseguimos ver 2 coisas importantes. Vocês estão visualizando direitinho a imagem? Conseguem ver direitinho? Só me dá um feedback aí. Sim. Show. Aqui nessa imagem nós vimos os chamados líquens. Essa parte esbranquiçada aqui, líquen, acho que todo mundo deve ter visto já em pedras, em troncos de árvores. Os líquens são os seres pioneiros, são os primeiros seres vivos que habitam o ambiente. Aqui, essa pedra parece algo simples, parece uma simples pedra. Agora imagine que vocês são seres vivos do tamanho de uma bactéria, microscópicos, e vocês foram colocados no meio dessa pedra. Observando uma proporção, obedecendo proporção à escala, se você fosse uma bactéria no meio dessa pedra, é como se você fosse um ser humano no meio do deserto do Saara, ou seja, um ambiente totalmente inóspito para a vida, onde não tem nenhum tipo de ser vivo, não tem água, não tem solo,
não tem nada. Então a pedra é um ambiente inóspito para a vida. É um ambiente apenas mineral, não tem condições, não tem água, não tem solo, não tem nada que possa abrigar a vida. Mas um grupo de seres vivos chamados líquens, eles conseguem colonizar esse ambiente, eles são chamados pioneiros. O que é o líquen? Vamos relembrar aí matéria que nós vimos aí no passado, bem, não muito distante. Os líquens são associações mutualísticas entre dois grupos de seres vivos, entre algas e fungos. Algas são seres fotossintéticos, seres produtores. Elas produzem energia através da fotossíntese. Os fungos, eles são heterotróficos, eles não são capazes de produzir a própria energia. Eles dependem de absorver do ambiente. Só que temos aí uma troca de ajuda, uma relação ecológica de mutualismo, que seria a seguinte: as algas conseguem realizar a fotossíntese, produzem a glicose e passam essa glicose para os fungos. Os fungos absorvem a glicose das algas. Em compensação, as algas não possuem raízes, elas não conseguem absorver uma grande quantidade de água do ambiente, que é a matéria-prima da fotossíntese. Agora, os fungos, sim, os fungos eles conseguem irradiar os seus micélios, as suas raízes, e conseguem absorver uma grande quantidade de água e sais minerais. Ao absorver essa água e sais minerais, eles repassam para a alga, que faz a fotossíntese. Então, eu tenho aí uma dobradinha, dois seres vivos que conseguem viver em um ambiente inóspito. Aqui não tem água, mas qualquer chuva que tiver, os fungos conseguem absorver e armazenar essa água. Então, eles conseguem dar o start para o ambiente. À medida que fungos e algas começam a desenvolver no ambiente, formando líquen, eles vão alterando a estrutura da pedra, eles vão desgastando essa rocha e vão aos poucos formando pequenas partículas que são o primeiro passo para um solo. O solo, ele permite que outros seres vivos possam desenvolver, principalmente esse que está em verdinho aqui. Alguém sabe o que é esse em verdinho aqui? Tem ideia? É conhecido vulgarmente como... Oi? Sinceramente, não. Então, esse verdinho aí, as pessoas conhecem como lodo. Só que, na verdade, na biologia, eles são os musgos. Musgo é o primeiro tipo, é o tipo de planta mais simples que existe. São as chamadas briófitas. São plantinhas muito, muito pequenas e muito simples, que elas não dependem de uma grande quantidade de solo para se desenvolver. Então, nesse ambiente aqui na rocha, que já está desgastada, já existe uma condição de desenvolvimento das plantas mais simples, que são justamente os musgos, as briófitas. Então, as briófitas começam a modificar ainda mais essa rocha. Ao longo aí de vários anos, dezenas, centenas de anos, essa rocha vai sendo escavada pela ação dos próprios musgos, permitindo que algumas plantinhas um pouquinho mais desenvolvidas, um pouquinho maiores, possam chegar no local. Quando uma plantinha um pouquinho maior chega no local, ela vai atrair insetos, vai atrair outros animais. Então, aos poucos, eu vou tendo aí um enriquecimento do ambiente, que tudo começou graças à ação dos líquens. Então, ao longo do tempo, eu tenho aqui essa modificação. Começam a surgir as primeiras plantinhas mais simples, os primeiros arbustos. Depois, o solo ele fica mais espesso, fica um solo mais forte, que aguenta aí árvores mais altas, até chegar no nosso clímax, dependendo de qual ecossistema, alguns de centenas de anos, milhares de anos, mas nós temos ambientes aqui no nosso planeta, o Cerrado, por exemplo, que a sucessão ecológica ela ocorre em meses, ou seja, passa uma queimada, aquela queimada natural, queima todo o ambiente fica desértico e começa do zero, de novo, até formar novamente um cerrado de novo. Então, depende muito de qual é o ecossistema, pode ser em questão de meses, questão de anos ou milhares de anos. Nós temos aqui a sequência de etapas. Esse início, que começam lá com os pioneiros, é chamado de ecese, quando está começando a desenvolver um ambiente. Da ecese passa para o ceral ou para a série, que é quando tem aí as primeiras árvores, os primeiros arbustos. Veja que eu tenho uma complexidade diferenciada. Aqui eu tenho arbustos, aqui eu vou ter já algumas angiospermas maiores, gimnospermas, que é o caso dos pinheiros,
E o clímax é quando chega no máximo, quando a produção energética ela é igual ao consumo energético. Então, dizemos que quando o ecossistema chega no clímax, ele não se desenvolve mais, ele chegou no máximo possível, a máxima capacidade dele. Beleza? Então, agora, para finalizar o conteúdo de ecologia de vocês aqui no Pré-ENEM, nós vamos começar a falar agora sobre biomas. Primeiramente, o que é um bioma? É um tema que bem comum, já caiu muito no Enem. Se eu não me engano, acho que no ano passado não caiu nenhuma questão de bioma, não, mas sempre tem alguma coisinha relacionada a bioma. Não só em biologia, como em geografia também. Primeiramente, vamos definir o que é bioma. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima. O que é o macroclima? É o clima da região, o clima de uma área ampla. Fitofisionomia. Fitofisionomia é o tipo de vegetação que habita aquela região. Fito é planta, fisionomia são as características, a fisionomia de uma pessoa, as características de uma planta. Então, solo, altitude, dentre outros critérios. Então, são áreas gigantes aí que elas têm semelhanças, proximidades de clima, proximidades de vegetação, de solo, de altitude, dentre outros critérios também, dependendo de qual tipo de bioma que a gente está analisando. E uma outra definição também que são tipos de ecossistemas, hábitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade, ou seja, são vários ecossistemas próximos que têm aí uma certa semelhança característica entre eles. Existem vários tipos de biomas no mundo. Vamos falar agora sobre os principais biomas que nós encontramos no nosso planeta. Aqui, olha só, nós temos um mapa mundi, o mapa de biomas do planeta. Aqui estão listados aí um total aí de 6, 12, 18 biomas diferentes, mas existem muito mais do que isso. Alguns são bem conhecidos, outros não. Lembrando que no Brasil nós damos nomes para esses biomas, mas quando eu falo em bioma mesmo, os nomes são esses. Temos o bioma polar, temos a tundra, temos a floresta boreal, que é também chamada de taiga, floresta decídua temperada, estepe, floresta subtropical, floresta mediterrânea, a floresta de mansões, deserto ou clima árido, pampa semidesértico, estepe, savanas, a Amazônia. A Amazônia ela é um bioma, é um nome próprio de um bioma chamado floresta tropical. Então a Amazônia, ela é o bioma da Amazônia é floresta tropical. O nome próprio dessa floresta tropical do Brasil é chamado de Amazônia. Então, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal são nomes próprios, ou seja, é um nome que nós damos a este tipo de bioma que ocorre no Brasil. O Cerrado é o nome que nós damos à savana que ocorre no Brasil, savana de campo, no caso. Temos as savanas abertas e savanas de campo. Então, o Pantanal é o nome dos pântanos que nós temos no Brasil. O Pampa é o nome das estepes que nós temos no Brasil. Então, veja que os nossos biomas, na verdade, como nós conhecemos no Brasil, são nomes próprios para os tipos de biomas que nós temos no mundo. Principais biomas do mundo. Nós temos aqui tundra. A tundra é um bioma que ele é comum após o Círculo Polar Ártico. Então, é o bioma que nós encontramos lá nas regiões polares. Ele é caracterizado por um solo que ele passa a maior parte do ano congelado. É chamado de permafrost, que apenas durante o verão esse solo se descongela e permite que pequenas gramíneas se desenvolvam. Elas ficam durante 3 ou 4 meses no máximo aí, se desenvolvendo, reproduzindo, depois elas são congeladas e cobertas pela neve. Então vejo que na tundra você não encontra grande diversidade e muito menos grande biomassa vegetal, porque é um ambiente muito hostil, inóspito. Lembra que eu falei sobre a luminosidade? Quanto mais polar, quanto maior a latitude, quanto mais próximo dos polos, menos a disponibilidade de luz. Sem luz, eu não tenho uma taxa fotossintética muito alta, obviamente a produção energética vai ser muito menor. Então a tundra tem essa característica. Vegetação rasteira, herbácea, que fica a maior parte do tempo congelada debaixo da neve e não tem uma grande diversidade
de vida nem de biomassa. Pouco abaixo da tundra, nós temos a taiga ou floresta boreal, que é a chamada floresta de coníferas, muito comum lá no Canadá, Estados Unidos, Rússia, norte da Europa. Por quê? Ela é caracterizada pelos grandes pinheiros, que são plantas adaptadas à grande variação de luminosidade. Nessa região de taiga, floresta boreal, a variação ela é intensa, então são árvores que têm essa capacidade de aguentar aí uma variação luminosa ao longo do tempo. Então, e vejo que eu tenho, embora eu tenha uma grande biomassa, muitas árvores, a diversidade ela é baixa. Apenas são muitas árvores, mas todas são pinheiros. Eu tenho só pinheiros praticamente. Então a diversidade é baixa, mas a biomassa ela é alta. Estepe ou pradaria. Estepe ou pradaria são esses campos abertos onde você praticamente não vê árvores, apenas gramíneas, no máximo alguns arbustos. As estepes são muito comuns lá nos Estados Unidos, na Europa, na região da Hungria, da Áustria. E no Brasil nós temos uma estepe também, temos a pradaria chamada de campos sulinos ou pampas. Então as nossas estepes aqui no Brasil nós chamamos de pampas, que são aqueles campos que nós temos lá no Rio Grande do Sul, muito comum, onde você praticamente não vê nenhuma árvore, e é um ambiente natural, um ambiente onde você não tem esse tipo de vegetação. Temos o deserto, também chamado de árido, que é um ambiente aí que ele é caracterizado pela baixa disponibilidade de água. Aqui no Brasil nós não temos nenhum exemplo de deserto ou árido. Aqui um exemplo aqui, vejo que a vegetação ela é raríssima, em apenas alguns pontos onde tem aí alguma gramínea, algum tipo de cactácea que consegue sobreviver esse ambiente. É muito comum no continente africano, no continente australiano. Aqui na América do Sul nós temos o árido lá no Atacama, que é o deserto do Chile. Mas aqui no Brasil nós não temos nenhum bioma que é desértico ou árido. Temos as savanas. Savanas são grandes campos abertos com vegetação esparsa, ou seja, vou ter campos grandes, vou ter muitas árvores, só que a distância entre as árvores é muito grande. Observem aqui uma savana africana, por exemplo. Vejo que eu praticamente não vejo aqui, olha, são pouquíssimas árvores, elas estão bem distantes uma das outras. E eu tenho aqui também, no Brasil nós temos uma savana. A savana brasileira é chamada de cerrado. Quando você olha a estrutura do cerrado, é muito parecida com a estrutura da savana africana. Claro que os animais são diferentes, as plantas são diferentes, mas a estrutura do bioma é a mesma. Depois, mais tarde, mostrar os biomas brasileiros, vocês vão ver que a estrutura do cerrado é muito parecida. Temos o semidesértico ou semiárido, que é um quase deserto. A diferença entre o desértico e o semidesértico está justamente na pluviosidade anual, ou seja, a quantidade de chuva anual. O desértico tem praticamente zero de chuva, enquanto o semidesértico ainda tem ainda uma estação chuvosa que é mais curta. No Brasil, nós temos um semidesértico, temos um semiárido, que nós chamamos de semiárido de caatinga. Então, a caatinga é um exemplo. Esse aqui é o semiárido, que é o deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Ele não é um deserto, embora tenha o nome deserto do Arizona, ele é um semiárido. Há ainda uma certa pluviosidade no local, uma certa regularidade de chuvas, e tem uma vegetação um pouquinho mais desenvolvida que nos desertos, porque ainda há um pouquinho de umidade. Esse aqui é o semiárido americano. A caatinga é o semiárido brasileiro. E temos aí as grandes florestas tropicais úmidas, também chamadas de floresta equatorial, que eu falei muito sobre ela com vocês quando eu falei lá sobre a importância da luminosidade na Terra, e que a faixa equatorial é a faixa que mais recebe luz, o que permite uma maior taxa fotossintética, o que obviamente leva aí a uma maior produção de energia, consequentemente maior biomassa e maior diversidade de vida. Aqui nós temos aqui uma floresta tropical, que elas são muito parecidas no mundo inteiro. Por exemplo, aqui vocês devem estar imaginando que é a Amazônia, mas essas duas fotos aí não são na Amazônia. Aqui nós temos a floresta do Congo, que fica na África, mas a estrutura é muito parecida com a Amazônia, porque ambas as florestas, tanto a floresta do Congo quanto a Amazônia, são dois exemplos de floresta tropical úmida. Então são dois biomas, porque têm as mesmas
características, são muito semelhantes, o mesmo clima, o mesmo tipo de vegetação, semelhança na vegetação, é isso que define o bioma. Lembrando que Amazônia é o nome que nós damos à floresta tropical úmida do Brasil. É o nome próprio desse bioma no Brasil. Agora os biomas brasileiros. Então vamos pegar esses biomas que nós vimos agora e vamos analisar os brasileiros, aqueles que nós temos aqui no Brasil, começando com aqui o nosso mapa mostrando os principais. O maior de todos é a Amazônia, que, como eu já expliquei anteriormente, ela é uma floresta tropical úmida ou floresta equatorial. Então, o tipo de bioma é floresta tropical úmida. O nome que nós damos a esse bioma no Brasil é Amazônia. O cerrado é um tipo de savana. O nome para esse tipo de savana que temos no Brasil é cerrado. A caatinga é um tipo de semiárido. Também nós chamamos de caatinga. O Pantanal é um tipo de pântano. Chamamos de Pantanal. A Mata Atlântica é um tipo de floresta tropical que aí mistura tanto a úmida quanto a de altitude, que nós chamamos de Mata Atlântica. O Pampa é a estepe brasileira. Então, nós temos aí biomas no Brasil com nomes próprios. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, é um dos mais famosos e tem características totais de floresta tropical úmida, que é uma grande quantidade de rios, de água, de vegetação, biodiversidade altíssima. A maior biodiversidade do mundo está na Amazônia, ou seja, lá tem basicamente 20% das espécies de animais e plantas do planeta inteiro está na Amazônia, tem a maior biodiversidade de todas. Dentre elas, podemos citar alguns animais e plantas da Amazônia muito famosos, como, por exemplo, a onça-pintada, que é um dos maiores símbolos do Brasil. Temos o boto cor-de-rosa, também um animal típico da Amazônia. Outros animais da Amazônia, o jacaré-açu, que é um dos maiores jacarés do mundo, pode chegar a 5 metros de comprimento. Temos aí a sucuri também, que é uma cobra, tipo uma serpente brasileira. Temos aí outros animais, como a arpia, que é uma das maiores aves de rapina do mundo. Na verdade, é a maior ave de rapina do mundo, já que o condor não é rapina. E temos também plantas típicas da Amazônia. Alguém sabe que planta é essa que parece um olho, um monte de olho? Alguém tem ideia que planta é essa? Ela é muito comum e ela é só brasileira, só tem no Brasil. Guaraná? Guaraná, muito bem. É uma planta brasileira, muito comum e ela é amazônica. Temos aqui a Vitória régia, que é essa planta também típica da Amazônia, que tem uma curiosidade, ela é grande e ela aguenta peso de crianças, de pessoas que podem ficar sentadas em cima dela. Tem até algumas histórias meio tristes, por exemplo, na década de 90, teve um casal de alemães que estavam fazendo um turismo em Manaus, estavam conhecendo a cidade, e eles estavam com um filhinho deles, de 3 aninhos, se não me engano. Colocaram o menino para tirar foto numa Vitória régia, igual fizeram com essa menininha aqui, e enquanto estavam tirando a foto, uma sucuri pegou a criança e jogou para debaixo d'água. Nunca mais foi encontrada a criança, infelizmente. Então, você vê como que é uma curiosidade. Isso aconteceu na década de 90. Tem até uma reportagem da época no YouTube que mostra o desespero da polícia tentando procurar o corpo da criança. Nunca mais foi encontrada a criança. Mata Atlântica. Aqui temos a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que lá no Morro do Corcovado e aqui na região da Tijuca nós temos uma floresta que é a Floresta Tijuca, que é um exemplo de Mata Atlântica, que é um tipo de mata que ocorre na região costeira do Brasil. É uma mata que ela é um tipo de floresta tropical que ela vai mesclar tanto floresta tropical úmida quanto floresta tropical de altitude, que tem algumas características marcantes, como, por exemplo, aí, árvores frondosas, árvores altas, grandes, mata fechada. Quem já entrou aí no Morro do Moreno, quem foi no Morro do Moreno, por exemplo, é um exemplo de Mata Atlântica. Lá, se você não tiver uma trilha para você seguir, você fica perdido, você não consegue passar, porque as árvores são muito próximas umas das outras, tem muito arbusto. Então é uma mata fechada, mata densa, que é muito comum aqui no Brasil, na região costeira do Brasil. Infelizmente, como a região costeira brasileira foi a região colonizada do Brasil,
Então, a Mata Atlântica ela só tem hoje 13% de tudo que ela já foi no passado. Então, ela é, de longe, o nosso bioma mais destruído, mais degradado ao longo do tempo pela ação humana. E nós temos aí espécies que são típicas da Mata Atlântica, que são muito comuns. Como nós vivemos numa região de Mata Atlântica, provavelmente nós já vimos vários desses seres vivos aqui. Mico-leão-dourado, temos aqui a onça parda, que ela ocorre em todas as Américas, mas aqui na Mata Atlântica é bem comum. Inclusive, no ano passado foi fotografada uma onça parda no Mochuara, que é aqui pertinho em Cariacica. Já foram também visualizadas onças pardas lá no Mestre Álvaro. Então, são animais que são comuns aqui na região. E temos árvores muito comuns também, como, por exemplo, o jequitibá, é uma árvore alta, frondosa, típica da Mata Atlântica. E essa árvorezinha aqui, alguém sabe que plantinha é essa daqui bonitinha? Eu acho que todo mundo já viu essa planta aqui, muito comum. Alguém sabe que planta é essa? Vou dar uma dica, ela é muito importante para o Brasil. Algum palpite? O nome dela é pau-brasil. O pau-brasil já foi no passado a árvore mais abundante da Mata Atlântica, só que ela, por ter um valor comercial muito bom na época da colonização brasileira, então ela foi basicamente aos poucos sendo totalmente destruída na Mata Atlântica pela ação extrativista portuguesa. Mas o pau-brasil é uma árvore típica do Brasil e o nome do nosso país, o nome do Brasil, vem justamente da sua grande quantidade de pau-brasil. Uma outra curiosidade também, vocês sabem por que o pau-brasil tem esse nome, Brasil? Porque ele tem cor de brasa. Então, podemos dizer que o Brasil vem da palavra brasa, quente. O Brasil é um país quente, o Brasil é a brasa, país vermelho, a cor da brasa. Então, pau-brasil é uma árvore típica aqui da Mata Atlântica e é a árvore símbolo, uma das árvores símbolos do Brasil. Cerrado é a nossa savana brasileira. Observe como que é a estrutura do cerrado, muito parecido com o que nós vimos lá na savana africana. Eu tenho aí árvores esparçadas. Quando eu olho para essa imagem aqui, eu já penso em Brasília, que é desse jeito mesmo, quando se falava Brasília para Goiás. Essa estrutura que você vê árvores bem distantes, campos abertos entre elas. E o cerrado também é um bioma muito rico. Características do cerrado, ele é muito quente, é um ambiente muito quente. Quem já foi a Brasília sabe que lá é quente pra caramba. Além disso, a umidade lá é muito baixa. Lá a umidade relativa do ar ela é baixíssima em determinadas épocas do ano. Quem não é de Brasília não aguenta, é muito difícil. E outra curiosidade, as árvores do cerrado, elas têm tronco retorcido. Esse tronco retorcido é decorrente principalmente aí da variação luminosa e da disponibilidade de água. E uma outra característica, as raízes das plantas do cerrado, elas são 4 até 5 vezes maiores do que a própria planta. Então, vocês estão vendo uma árvorezinha aqui que tem mais ou menos 5 metros de altura, ela vai ter provavelmente aí de 25 até 50 metros de profundidade. Então, são raízes muito profundas, justamente por ser um ambiente um pouco mais seco. Então, para elas alcançarem a água do solo, elas têm que perfurar aí uma quantidade muito alta, muito profunda. Tem que cavar muito fundo. Então, características do cerrado: árvores de troncos retorcidos, árvores esparçadas, um clima muito mais quente e raízes muito profundas. Além disso, por ser um ambiente seco e quente, as queimadas são naturais no cerrado. Não confundam com as queimadas aí criminosas provocadas por fazendeiros, por seres humanos. Mas as queimadas são naturais no cerrado. Como as raízes são profundas, quando o fogo passa, ele destrói o caule, destrói as folhas, destrói a árvore, porém as raízes continuam vivas e crescem novamente, dando aí origem à vida de novo. Então essa é uma característica do cerrado. Biodiversidade do cerrado, temos aqui alguns exemplos. A ema, por exemplo, é uma ave símbolo do cerrado, muito comum lá. Quem já foi em Brasília, Goiás, o que você mais vê lá no mato é ema.
Temos o lobo-guará, que ele é bonitinho, agora virou a estrelinha dos R$ 200. E temos aqui uma plantinha também muito comum no Cerrado. Minha mãe mora no Mato Grosso, toda vez que eu vou na casa dela, eu peço para ela, me prepara uma comida com essa plantinha aí. Alguém sabe que fruta é essa? Alguém já viu? Já comeu, melhor ainda? Alguém tem ideia do que é isso? Essa plantinha aqui se chama pequi. Ela é típica do Cerrado brasileiro. Ela dá uma fruta que, na verdade, essa fruta ela não é comestível. Você não come ela diretamente. Só que quando você pega essa frutinha aqui e coloca numa galinhada, minha filha, meu filho, meu Deus, que delícia, fica muito bom. Então, uma galinhada de pequi, um arroz com pequi, fica muito bom. E é uma planta típica do Cerrado brasileiro. Outro bioma, Caatinga, que é o nome que nós damos ao semiárido brasileiro. Característica da Caatinga, baixa pluviosidade ao longo do ano. Se vai ter pouca disponibilidade de água, as plantas tendem a ser cactáceas, como por exemplo que nós temos o xique-xique, que é essa planta aqui de cima, e temos a palma. São plantas que aí têm adaptações que permitem aí a retenção de água e diminuem a transpiração, a perda de água na forma de vapor. Lembra que eu falei agora há pouco, nessa aula mesmo, que as plantas perdem água na forma de vapor? Elas perdem por meio das folhas. Uma adaptação das cactáceas é redução das folhas a espinhos. Então, os espinhos das palmas e do xique-xique são, na verdade, folhas modificadas que impedem a perda de água para o ambiente na forma de transpiração. Dentre os animais da caatinga, temos aqui o lagarto da caatinga, temos a jacutinga, que é uma ave, temos a sussuarana, que é o nome que nós damos para a onça-parda lá no Cerrado. Temos aí algumas espécies de gambás também, típicos aqui do Cerrado. O veado catingueiro, algumas espécies de saguis, jaguatirica e esse passarinho que eu não lembro qual é o nome dele. Pantanal, região pantaneira. São regiões alagadiças, regiões que estão abaixo do nível do mar. Então, na época de chuvas, ocorre grandes enchentes que vão aí inundar grandes áreas. Então, o Pantanal, por incrível que pareça, por mais que nós tenhamos sofrido a ação humana esse ano, 2020, pelas queimadas, ele ainda é o bioma mais preservado do Brasil. Ele é caracterizado justamente por ser regiões que estão abaixo do nível do mar, por grandes períodos de cheias que fazem ele ter essa fisionomia aí sempre de água, muita água para todos os lados. Dentre os principais exemplos aí de seres vivos do local, temos o jacaré de papo amarelo, que é um dos principais, a ave símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu, e temos o ipê roxo, que é também aí uma árvore típica do Pantanal também, muito famosa. Campos sulinos ou pampas são as estepes brasileiras. Vejam que são campos abertos, bem amplos, bem diversos, com poucas árvores que você encontra no local. Em algumas regiões você praticamente não vê árvore nenhuma, e são campos naturais. Os principais seres vivos encontrados no local é o gato dos pampas, que é uma espécie de lince que nós temos no Brasil, o ratão do banhado, que embora tenha o nome de rato, ele é parente das capivaras, é um roedor. E temos aqui a barba de bode, que é um tipo de planta também comum lá nos pampas, também, que parece um capim aqui, ele é um pouco mais desenvolvido. Beleza? Agora, outros biomas do Brasil, são biomas menores, biomas mais simples, ou biomas de transição, ou seja, aqueles biomas que vão modificando de um local para o outro. Temos a Mata dos Cocais, que fica nos estados do Piauí e Maranhão, e um pouquinho do Pará também, que é uma transição da Amazônia para a Caatinga. Então, é um ambiente que vai ter muita umidade aqui na Amazônia, pouca umidade na Caatinga. Então, vai ser um ambiente aí intermediário de umidade, e é chamado de Mata dos Cocais por causa de duas plantas, o babaçu e a carnaúba, que são dois tipos de coqueiros muito comuns na região. Então, essa é a Mata dos Cocais, ocorre nessa região do Brasil. Vejam como que é a estrutura desse bioma. Temos também a Mata das Araucárias, que ocorre no Paraná, que é o único local onde nós temos pinheiros no Brasil, que é o pinheiro do Paraná, ou também chamado de araucária, muito comum nessa região.
e recebe esse nome justamente pela quantidade de pinheiros que nós temos lá. Campos rupestres, muito comuns em Minas Gerais, em regiões de altitude de Minas Gerais, que são campos que recebem esse nome por quê? A palavra rupestre significa pedra, são campos pedregosos onde você tem um desenvolvimento de alguns tipos de árvores, de plantas. É um bioma assim, mais exclusivo de algumas regiões do Brasil, principalmente em Minas Gerais. Então, quem já foi lá em Ouro Preto, por exemplo, Ouro Preto, a vegetação lá é campos rupestres. Qualquer lugar que você vai em Ouro Preto, você vai ver esse tipo de vegetação aqui. No Chile também é muito comum. Lá no Chile eu vi muito campos rupestres por lá. Restinga, algo comum aqui no Espírito Santo, aqui em Vila Velha, aqui na Barra do Jucu, por exemplo, tem uma restinga bem desenvolvida, que é a vegetação próxima da linha da maré, próxima do mar, das praias. E ela é muito importante para o ambiente, porque elas contêm a ação do mar. Sem restinga, o mar invade o ambiente. Algumas cidades do Espírito Santo estão sofrendo com a ação das ondas que estão já atingindo a cidade pela falta de restinga, porque a restinga protege justamente a ação do mar para o continente. Se não me engano, Marataízes, uma cidade que sofreu bastante com isso. Conceição da Barra, lá no norte do estado, está sofrendo com isso pela falta de restinga. Então, é um bioma muito importante, comum aqui na região costeira do Espírito Santo. E temos o mangue, que é o bioma de fozes, ou seja, local onde há o encontro do rio com o mar. É um ambiente que é muito importante também, principalmente para a biodiversidade local, para pescadores, porque tem uma grande quantidade de peixes aí de valor comercial nessa região. É um ambiente muito rico em matéria orgânica, em seres vivos, em diversidade. E nós temos uma grande quantidade aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória. Temos lá basicamente toda a região por trás da UFES, são mangues. Aqui na Barra do Jucu também tem mangue. Na região lá do Cais de Capoaba, por trás da Glória, temos mangue. Então, aqui em todo o litoral capixaba, nós vamos ter uma grande quantidade desse tipo de planta, que também faz parte da própria cultura capixaba. Essa planta aqui, que tem essas raízes malucas aqui, é chamada de Rhizophora mangli. E é dela que é extraído o tanino, que é uma substância que é usada para curar as panelas de barro, que fazem parte da cultura capixaba. Então, vejo que a própria cultura capixaba também está relacionada diretamente ao mangue. Quem já foi em Ilhas Caieiras sabe que Ilhas Caieiras é uma região lá em Vitória, turística, famosa, que fica no mangue. E é onde está toda a nossa cultura folclórica da panela de barro, da moqueca capixaba. É lá que nasceu essa cultura capixaba. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, por hoje eu vou finalizar. E por hoje nós finalizamos o conteúdo de biologia para o pré-ENEM. Agora, a partir de semana que vem, exercícios. Todas as aulas vamos fazer exercícios. Aqueles conteúdos que eu não consegui abordar aqui durante as aulas, eu vou abordar na forma de exercício. A gente passa um exercício e eu vou fazer uma discussão em cima dele. Então, agora, até o final do nosso curso, vai ser só bateria de exercícios, beleza? Então, foi bom estar com vocês hoje. Vou fechar aqui. Aí, a partir de semana que vem, a gente já começa já com bateria de exercícios sobre biologia, já na reta final para o Enem já. Beleza, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui. Parar a gravação.